Olá, boa noite. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, envolva os nossos lares, envolva a nossa família, os nossos amigos, e muitas bênçãos de luz e de paz. Dando continuidade aos nossos estudos das noites de quinta, estamos estudando o livro Região dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E este livro, lembrando aqui, para quem não conhece, faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. E hoje nós vamos estudar o capítulo 18, que tem o título Esperança. Mas antes queremos lembrar que cada capítulo deste livro apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos, que Emmanuel ele vai fazer ali, tecer os seus comentários. E a questão que é apresentada neste capítulo, o capítulo 18, é a questão de número 254 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. E os benfeitores respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se dedicam a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, essa questão de O Livro dos Espíritos está na segunda parte, no capítulo 6, Vida Espírita, no item Escolha das Provas. Então, quando é dado ao espírito escolher as provas que ele irá enfrentar quando estiver encarnado, ele vai ali escolher os caminhos mais compatíveis com as suas necessidades. Enquanto está no plano espiritual, a lucidez é outra. Quando está na carne, quando está encarnado, logo começa ali a aparecer os primeiros sinais, os primeiros sintomas dos reveses que ele escolheu, inclusive. E aí ele se apavora, diz que não dá conta. Então, a escolha é teoria, mas enfrentar as dificuldades é a prática, que é bem diferente. Então, funciona mais ou menos assim. Quando estamos desencarnados no plano espiritual, nós sentimos uma vontade imensa de retornar ao mundo de provas e expiações.
E aí a gente começa a perrear o nosso tutor. Eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar. Porque eu sei que só através dos testes, das provas que eu avanço. E aí o tutor diz assim, tá, tudo bem, condição tem. Então, diga aí, coloque aí no papel aquilo que você acha que vai cumprir. E a gente, na nossa empolgação, escreve ali mais de 2.000 páginas, né? Entrega ao tutor. E aí o tutor diz assim, nós vamos analisar e depois a gente volta a conversar. Passa-se um tempo, a gente fica naquela ansiedade, depois vem o tutor e nos entrega 200 páginas. Nossa, a gente fica chateado, mas não tem importância. E aí a gente leva para o Instituto da Reencarnação. E aí, chegando no Instituto da Reencarnação, vai ser analisadas as nossas provas, os méritos, as expiações necessárias, enfim, e nos entregam 20 páginas. E aí a gente fica realmente chateado, queria resolver tudo numa só encarnação. Mas a gente diz assim, eu tenho consciência que quando eu tiver encarnado, eu vou cumprir tudo aquilo que eu coloquei nas 2.000 páginas. Só que a gente reencarna, a gente renasce. E quando a gente está encarnado, a gente descobre que 2 páginas tá pesada demais para a gente carregar. Essa é a nossa realidade. Houve toda uma programação, mas não significa dizer que vá ali acontecer exatamente como foi programado. E muitas vezes não acontece nada como foi programado, né? Mas vamos aos comentários de Emmanuel a respeito da questão, né, de O Livro dos Espíritos, a do 54. Emmanuel, ele inicia dizendo assim, o exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Então, ao reencarnarmos, nós trazemos uma bagagem espiritual, que é o resultado de nossas experiências anteriores, a árvore de nossa experiência. Aquilo que plantamos, nós vamos colhendo. E aí, Emmanuel continua e diz assim, nos pais irascíveis, ou seja, grosseiros, coléricos e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras, com os quais te acompliciaste na delinquência, a fim de que lhes conduzas o passo à quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis, para que à custa de abnegação e carinho lhe restaure no espírito a dignidade do próprio ser. Emmanuel aqui nos lembra ao dizer que recebemos parceiros de outras eras, né? Os espíritos nos lembram que nos reunimos com aqueles que prejudicamos, muitas vezes, que fomos prejudicados, inimigos do passado, no presente, tendo ali a oportunidade, né, de quitar esses débitos na existência presente, muitas vezes ali dentro do próprio lar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo,
No capítulo 28, item 3, Allan Kardec afirma: cada infração à lei de Deus é uma dívida que contraímos. É uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar, teremos que pagar, que quitar. Né? Quando nos afastamos das leis divinas, nós nos desequilibramos, nós passamos a fazer escolhas equivocadas e aí sofremos depois as consequências de nossas próprias faltas. E Emmanuel prossegue em seu comentário dizendo assim: no companheiro insensato e infiel tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência a preço de sofrimento e renúncia às verdadeiras noções da honra e da lealdade. Então, vamos percebendo aqui nos comentários de Emmanuel que a herança que nós trazemos é a herança espiritual, composta por características morais, por virtudes, por vícios, né, anteriores e que nos influencia a nossa personalidade, influencia as nossas tendências, influencia as nossas habilidades, as nossas dificuldades. Emmanuel aqui continua dizendo assim: nos filhos ingratos encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Ou seja, meus irmãos, é uma oportunidade de resolver questões, né, que ficaram lá atrás, que não foram resolvidas, mas que devemos lembrar sempre que as leis de Deus são leis de oportunidades. E aí recebemos no lar esses filhos para resgatar através do amor. Através do amor. E por isso que é tão importante lembrar quando Jesus disse e continua dizendo aos nossos corações, para nos reconciliarmos com os adversários sem demora, para que não carreguemos dentro de nós os conflitos, as desavenças, as discórdias, para que não levemos conosco ao plano espiritual, para que não arrastemos a futuras encarnações. E aí, não adianta dizer, parece que eu nasci num endereço errado. Deus errou o endereço. Deus nunca erra. Nós estamos no endereço certo com as pessoas necessárias para o nosso aprendizado, para que também possamos colaborar através de novas ações. Mas vamos aqui, próximo slide, que diz assim: nos empeços da vida social dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros, né? Nas dificuldades, porque devemos lembrar que estamos num mundo de provas e de expiações, passando por experiências necessárias, como aqui já dissemos, para o nosso aprendizado. Somos todos alunos matriculados nesse
planeta escola governado pelo Mestre Jesus, para que possamos nos esforçar a avançar de ano, passar de ano em cada encarnação e nos elevarmos na direção de Deus, o nosso Pai. Então, Emmanuel aqui continua e diz assim: no corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimo da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Sem dúvida alguma, nada levaremos daqui do mundo físico. Não adianta ficar ali pegado à casa, à minha casa, a meu carro, a minha mulher, a meus filhos, ao meu corpo. Nada é nosso, nem sequer o corpo físico. Tudo nos foi emprestado para melhor aproveitarmos a nossa passagem por aqui, para que possamos voltar as nossas atenções aos valores reais, que são os valores do espírito. E por isso a importância de lembrarmos que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É importante nós estarmos neste mundo físico. Nós precisamos aqui estar para passar pelos testes, pelas provas, mas nós não somos do mundo. A única coisa que levaremos conosco é aquilo que agregamos ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. E Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 6, causas anteriores das aflições, ele vai nos lembrar dizendo assim: o homem nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Mas ele lembra, nunca escapa das consequências de suas faltas. Nunca escapa das consequências de suas faltas. Ou seja, todos temos um passado de erros e estamos aqui tendo a oportunidade de corrigir, de consertar, de reformar, de transformar, né? De sermos um bom exemplo para o outro. E Emmanuel nos diz assim: herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Como vemos, a herança, né, ela vai muito além dos bens materiais. É a herança, como aqui já dissemos, que trazemos de existências passadas, que recebemos no hoje como oportunidade de aprendizado, como oportunidade de transformação, de despertar para a nossa responsabilidade diante de nossas ações. E Emmanuel continua e diz assim: se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência. Então, somos aqui convidados a lembrar que Jesus, em toda a sua passagem pelo orbe, ele aproveitou cada minuto, cada circunstância, cada pessoa que cruzava o seu caminho para deixar uma lição, para deixar o seu exemplo. E nós somos convidados a seguir o seu exemplo.
o seu exemplo de deixar boas ações, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, de tratar todos da melhor maneira possível. E Emmanuel, então, aqui vai nos dizer, vai concluir, na verdade, dizendo assim: sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas, por vera propriedade, os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Meus irmãos, vamos perguntar aos nossos corações, com muita sinceridade, que sementes estamos plantando no jardim de nossos corações? São sementes boas? São sementes que vão dar bons frutos? Ou são sementes que vão dar maus frutos? Quais são os frutos que nós queremos colher? E o Espiritismo, ele nos ensina que para colhermos bons frutos, nós temos que semear boas sementes. Através do autoconhecimento, através do estudo sincero, disciplinado, através das reflexões, das meditações, da prática do bem, vamos compreendendo melhor a importância de semear o bem, de plantar boas sementes, começando no jardim de nossos corações. Porque não tenhamos dúvida que podemos sim modificar as heranças, né, que trazemos, a nossa herança espiritual, a nossa bagagem, nós podemos ali modificar, buscando a nossa evolução moral, nos colocando no trabalho do bem, oferecendo uma palavra de conforto, um apoio emocional, um sorriso sincero, um bom dia, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, desejando ao outro aquilo que gostaríamos que desejassem a nós. Ou seja, oferecendo o melhor de nós ao outro. Porque à medida que compreendemos que o bem que eu faço ao outro, a nós fazemos, nós vamos ali conquistando virtudes, nós vamos melhorando a bagagem para carregar conosco, nós vamos nos colocando receptivos para o aprendizado. Então, meus queridos irmãos, esta foi a mensagem da noite de hoje, agradecendo a todos aqueles que puderam nos acompanhar ao vivo ou posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma noite de muita paz, que possamos ter um excelente final de semana, que 2023 venha aí, que a gente possa se colocar mais receptivos para refletir sobre as nossas ações, do que podemos fazer para sermos colaboradores no bem, e que a paz de Deus, que a paz de Jesus envolva o nosso planeta Terra, que as guerras possam, enfim, cessarem, e que possamos nós sermos colaboradores do bem, semear, né, bons frutos. Que Deus e Jesus abençoe a todos e até
a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Muita paz.